relação atrás de uma câmera não gera a intimidade e a confiança. Por mais que você esteja vendo a pessoa, o contato ainda é frio, né? Psicologicamente ainda é frio. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolin e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre o SHRIM, o Congresso Internacional de Recursos Humanos, o maior congresso de recursos humanos da Society of Human Resources Management. Esse ano foi feito em Las Vegas, Nevada, e reuniu mais de 25 mil pessoas. Foi o 75º aniversário do SHRIM, uma entidade internacional que hoje conta com 131 membros ao redor do mundo. São centenas de palestras, são 4, 5 dias de congresso, depende da inscrição que você faz, e é sempre muito profundo os insights que a gente tira desse congresso, porque nos faz refletir de uma maneira exponencial sobre todas as variáveis que afetam o desempenho do trabalho humano. Tivemos palestras com Oscar Munoz, que é o CEO da United Airlines, com o presidente da Delta Airlines, com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, com o autor best-seller Mitch Albom, enfim, inúmeras palestras também de pesquisadores, cientistas, doutores de neurociência, de sociologia, de recursos humanos, que nos trazem sempre dados muito interessantes para que a gente possa refletir e se desenvolver, como a gente sempre fala. E normalmente esse congresso ele tem temas principais, né? São centenas de palestras que orbitam normalmente a um tema específico. Em 2019, por exemplo, né, o tema era como reter os melhores talentos, né? A preocupação era com os melhores talentos da organização. Aí veio a pandemia, né? Nós vimos o mercado de trabalho expandir as suas possibilidades e com o trabalho remoto, muitas empresas começaram a contratar pessoas de outros estados, de outros países, cidades, enfim. Então, a geolocalização já deixou de ser um impeditivo ou um empecilho para contratar profissionais. E aí, pessoas de todos os nichos e todas as posições dentro das organizações, e sejam alta performance ou não, acabaram procurando outras oportunidades. E aí nós tivemos um turnover muito alto de todas as empresas e de todos os segmentos. Para você ter uma ideia, em 2022, né, o tema foi como reter os talentos dentro da organização. Já não importava mais se era de alto desempenho apenas, mas de todos. Por quê? O tempo médio numa pesquisa feita com mais de 800 empresas, milhares de respondentes, viu que
o tempo médio de um colaborador dentro de uma organização hoje é em torno de 2 anos. Então você imagina todo um investimento que se faz para contratar, para achar a melhor pessoa, depois fazer um processo de integração, depois capacitar essa pessoa para ela ficar pronta para exercer sua atividade no seu posto de trabalho. E aí, de produção mesmo, ela tem normalmente 12 meses, 13 meses, porque os 6 primeiros meses é esse processo de integração, para que a pessoa esteja plena para exercer sua atividade. E depois, nos últimos 6 meses, ela acaba tomando a decisão de sair e a sua performance já vai diminuindo. Então veja que é um tempo curto, né? Num período de 24 meses, praticamente de pessoa produtiva dentro da organização, nós estamos falando de 12 meses apenas. Então, isso foi um tema tratado no SHRIM de 2022 e falamos sobre o Employee Life Cycle, né? O tempo de vida do empregado. E agora em 2023, 3 temas, né, muito em voga foram discutidos. Então, as centenas de palestras orbitaram em torno dos millennials, que são hoje o maior percentual da força de trabalho nas organizações, o trabalho remoto versus presencial, né? E aí surgiu um novo tema, né? Um novo termo que se chama Window Office, né? Não é nem o Home Office, nem o Hybrid Office, ou o Everywhere Office que falavam, agora se fala de Window Office, mas nada a ver com a Microsoft, né? São 2 palavras aí bem da Microsoft, Windows e Office, mas não tem essa relação, e sobre a inteligência artificial. Então vamos primeiro começar a falar um pouquinho, né, sobre os millennials, né? O pessoal que nasceu entre 1982 e 2000. Então são pessoas entre seus 23 e 41 anos de idade. Hoje já nos Estados Unidos, eles representam, né, 85 milhões de pessoas das 300 milhões que os Estados Unidos mais ou menos possui, arredondando. Então eles já são quase 1/3 da população norte-americana. Aqui no Brasil não devemos estar longe disso em termos de percentual, porque somos um país um pouco mais novo em termos de faixa etária, então talvez a gente tenha uma maior concentração na geração Z, né, dos centennials, mas nós não temos o dado atualizado do governo brasileiro para compartilhar com vocês. E se estima que até 2060, né, essa população, né, dos millennials será a dominante, né, logicamente, do país norte-americano. E os baby boomers e a geração X, né, o baby boomer praticamente em 2060 já não estarão mais entre nós, né, e a geração X já praticamente todos aí aposentados, né? Então é a geração hoje, né, que representa aí 55% da força de trabalho, mais ou menos, e já passa, né, dos 50%, mais da metade é millennial, e eles requerem sim uma atenção muito grande e que aquele antagonismo, né, que surgiu principalmente entre os baby boomers e essa geração, porque eles são bem distantes em termos de contexto em que nasceram, contexto em que foram criados, contexto em que começaram a trabalhar, que essa dicotomia existente possa, de uma maneira imediata, né, cessar esse antagonismo. E a geração X, né, a qual eu também faço parte,
é essa geração que faz essa passagem, essa transição, essa conexão entre os baby boomers e os millennials. Mas algumas características que mostraram, né, dos estudos recentes é que a gente já comentou, né, um pouco em alguns dos nossos vídeos, mas vale a pena lembrar, né? É uma geração que enxerga a diversidade de uma maneira muito natural, porque eles são mente aberta, eles já nasceram realmente numa era digital onde a informação não tem limites, a conexão com o mundo inteiro existe. Eles são muito capacitados, ou seja, eles tiveram pais, né, que eles chamam de helicopter parents, né? Ou seja, aqueles pais que ficam em cima de seus filhos e tentam prover para eles a melhor educação, o melhor colégio, a melhor faculdade, cursos de línguas, enfim. Então são pessoas bem preparadas, né? Têm o desejo de aprender e crescer na carreira e procuram empregos muito atrelados ao seu propósito, né? Então, diferentemente, né, da geração mais antiga, X ou Baby Boomer, onde o trabalho deveria prover, né, um bem-estar, né, prover os bens materiais para uma vida confortável. Para os millennials, a função, né, que eles exercem deve estar atrelado a um propósito maior. E aqui a primeira dica é que as empresas precisam dividir os seus valores com os seus empregados. E não é um compartilhamento de valor apenas marketológico, tá? A gente vê muitas empresas, das pequenas às grandes, com bandeiras de diversidade, de LGBT, inclusão, etc. e tal, mas nas redes sociais muito bonito, mas na prática ainda exercendo uma certa divisão entre as pessoas, não dando tantas oportunidades, preferindo determinadas características pessoais do que outras, enfim. Então, realmente os valores, né, tratar o ser humano como ser humano, né, e aí até o tema da CBTD de 2023 aqui no Brasil foi humanizar para liderar. Na verdade, a gente tem que humanizar para viver, né? Não é só para liderar, né? Não é só o líder que tem que ser humano, as pessoas têm que ser mais humanas para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Um país melhor. Consequentemente, a empresa vai ser apenas uma extensão das nossas atividades sociais. Então, o propósito das companhias, né, falam muito. E aí entra o ESG, entra a preocupação com o meio ambiente, né? Então, empresas hoje que não estão preocupadas com o meio ambiente, que poluem, já não são tão procuradas por essa geração, né? Então, aqui é um grande ponto, né, de insight para os departamentos de recursos humanos e recrutamento e seleção, né? Os millennials desejam propósito. E aí, para a liderança, um outro ponto importante, que os millennials, eles questionam, né? E eles desejam criar as regras, né? Ou seja, participar da criação das regras, né? Eles não gostam de seguir as regras por seguir, né? Eles questionam, né? Eles querem encontrar um sentido porque existe aquela regra. E aí, isso se reflete em números, em termos de engajamento no workplace, ou seja, engajamento nos seus postos de trabalho. 32%, né, dos empregados nos Estados Unidos estão desengajados
com o seu trabalho corrente. Tá? Os millennials, né, eles estão preparados, né, segundo essa pesquisa, para sair do seu emprego corrente nos próximos 24 meses. Tá? E 1/3 deles pensam em trocar de trabalho. Então veja que isso se reflete em números, e quando eu falo, né, que as grandes empresas criam, pequenas e médias também, mas a gente vê muito de grandes com bandeiras, certas bandeiras, e na prática, né, internamente, isso não se concretiza em ações realmente de valores, né? É o famoso walk as you talk, né? Ande conforme você fala. Uma coisa é você falar, outra coisa é você agir. Então, uma coisa é a imagem institucional fora, porta para fora, outra coisa é a imagem institucional que o colaborador tem da sua companhia, porque ele vive dentro da sua companhia. E aí a gente vê essa quantidade grande de colaboradores millennials desejando sair e não estando engajados com os seus empregos atuais. Então, essas são algumas dicas aí sobre os millennials, e logicamente se falou muito sobre a importância do feedback contínuo nesse contexto. Então, falar de avaliações de desempenho anuais, formais ou semestrais, formais, com essa geração, é pedir que elas se desengajem com a sua corporação. Temos que implementar o feedback contínuo. Isso não significa que eles não vão ter metas, isso não significa que eles não vão ter objetivos, KPIs, OKRs para entregar. Mas esses objetivos também, eles devem ser continuamente revisados, né, para que eles vão acompanhando a necessidade organizacional, e isso você pode operacionalizar através do feedback contínuo, que também a gente já comentou em outros episódios, e tem vídeos aí no nosso canal do YouTube para que vocês entendam com maior profundidade. Bom, dito isso, aí a gente fala sobre o local de trabalho, né? O local de trabalho é chamado aqui de window office. Então, é na janela, né? Na janela de trabalho, você entrega aquilo que você é pago para realizar, né? Não podemos esquecer que todos nós temos um trabalho, temos uma responsabilidade, temos que entregar algo, né, para a empresa, somos pagos para isso e temos que ser medidos, né? Agora, o local de trabalho, com todas as facilidades, já deixa de ser um ponto, né, nevrálgico na gestão operacional, tá? Então, as empresas, elas precisam achar uma equação, tá? Uma equação muito importante, que é a distância versus o contato. Por quê? Porque se disse também, muito importante, que para que você faça uma gestão mais humanizada e para que você implemente uma relação humanizada dentro do trabalho, você precisa de seres humanos e você precisa de contato. Contato frequente para gerar intimidade, para gerar confiança, para gerar cuidado, para gerar desenvolvimento. Então, essa sequência se dá sim com a relação pessoal. A relação atrás de uma câmera não gera a intimidade e a confiança. Por mais que você esteja vendo a pessoa, o contato ainda é frio, né? Psicologicamente ainda é frio. O aperto de mão, o abraço, o olho no olho próximo faz toda a diferença na relação humana. E foi apresentado um resultado da Harvard Business School, mostrando numa pesquisa que os líderes têm 70% mais influência na saúde mental de seus colaboradores
do que os próprios profissionais da saúde, psicólogos e psiquiatras, porque eles geram um sentimento de segurança para os colaboradores e geram um sentimento e um entendimento que o colaborador faz uma contribuição que importa para a companhia e importa para um propósito maior. Então, essa relação entre o que desejamos permitir como trabalho remoto versus o que precisamos implementar como trabalho presencial deve ser equalizado nas empresas, ok? E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? E o medo das pessoas falando que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos, vai substituir algumas funções. Veja, na verdade, a inteligência artificial, né, primeiro, é um agente, né? Ele ajuda outros apps a rodar. Por exemplo, o aplicativo de clima-tempo, né? Ele é um software de inteligência artificial. Por quê? Porque atrás dele ele tem funcionalidades, algoritmos que buscam informações de geolocalização, de disparar o cheque da onde você está de 10 em 10 minutos, por exemplo, 15 em 15 minutos, busca informação dos sites de clima-tempo mais confiáveis e aí traz para o seu aplicativo a previsão do tempo. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial. E falou-se muito sobre o ChatGPT, que é um aplicativo que tem por trás um modelo de IA, né, de língua, né, que é o GPT, e que nada mais é? É um database, né, com bilhões, trilhões de palavras, e o algoritmo busca, né, nesse database de bilhões, trilhões de palavras, associações para montar a sua resposta, né? Então, para a execução de resolução de problemas, né? Então eles até apresentaram testes que fizeram com o ChatGPT nos Estados Unidos, em algumas certificações, eles viram que o ChatGPT passou. Por exemplo, existe lá o exame, né, nacional de certificação de médicos, por exemplo, e o ChatGPT passou, né? Mas aqui nós estamos fazendo o quê? Associações, né? Buscando palavras, ele vê o contexto, vê a pergunta e busca a resposta. Agora, isso faz com que, né, ele seja, né, desde que devidamente preparado, um grande executor de tarefas operacionais, né, braçais. Por exemplo, se você usa um ChatGPT atrelado à sua política interna de reembolso, por exemplo, com links aos templates, aos formulários de relatório de despesas, por exemplo, né, de reembolso, você pode eventualmente jogar lá as informações para o ChatGPT, né, desenvolver uma aplicação para isso e ele gerar o seu relatório de despesa automaticamente, sem ter que você ficar digitando recibo a recibo para entregar, né, para o seu departamento de finanças fazer o seu reembolso. Então, isso te salva um tempo grande, né? Eu acabei de chegar de viagem do congresso, estou aqui preparando o meu relatório de reembolso e realmente a gente perde aí pelo menos umas 2 horas juntando, né, a documentação e atrelando em cada um dos campos do relatório de reembolso, né? Se a gente tivesse uma aplicação automática para isso, por exemplo, poderia escanear aí os recibos e a própria inteligência artificial preparar o reembolso. Isso é uma aplicação, né? Agora, tem que se tomar muito cuidado porque hoje em dia, né, não há transparência, né? A empresa criadora, né, do ChatGPT não
apresentou, né, as fontes de seus dados, né, e disse que não vai abrir. Então, você tem que tomar muito cuidado no uso do ChatGPT, porque se você colocar alguma informação da sua companhia ali, você perdeu a propriedade intelectual, tá? Você perdeu no database deles. Então, a própria Samsung teve ali, né, vários desenvolvedores digitando códigos ali no ChatGPT para procurar respostas para solucionar seus problemas. E a Samsung, com isso, né, identificando isso, viu que a sua propriedade intelectual estava sendo jogado na web aberta, né? Então, ela impediu, né, por política interna, o acesso ao ChatGPT e ela está criando internamente um aplicativo de inteligência artificial para apoiar o desenvolvimento de forma ágil, né? Então, toma muito cuidado com o que vocês colocam de perguntas ou de pesquisas no ChatGPT da empresa de vocês, porque você está liberando para todos, tá? Uma vez que você coloca uma informação ali, e eu sou de uma empresa concorrente, estou eventualmente procurando no ChatGPT informações sobre o mesmo tema, com certeza pode vir aí dados da sua empresa para mim, tá? Muito bem, pessoal, né? E o ponto aqui do IA é que ele não vai substituir a relação humana. Isso, então, líderes, né, não vão ser substituídos por robôs, pessoas desempenhando funções não vão ser substituídas por robôs. Sim, algumas tarefas repetitivas vão ser substituídas pelo IA, até para gerar, né, tempo disponível para que a gente possa trabalhar em funções e atividades de maior valor agregado, né? Como eu comentei aqui do relatório de despesa, por exemplo, né? Perguntas repetitivas de um call center podem ser respondidas pelo IA, né? E eventualmente o atendente ser trabalhado, ser especializado em ciências de dados, por exemplo, em outras funções de maior valor agregado, enfim. Então, não tenham receio, não tenham medo de que o IA vai substituir o ser humano nos postos de trabalho, tá bom? Esses eram os 3 temas assim básicos do Shrin. A gente vai divulgar, né, ao longo das próximas semanas, nas nossas redes sociais, nos nossos posts de LinkedIn, em sites, né? E se você ainda não se inscreveu, né, na nossa comunidade de T&D, onde nós vamos compartilhar também essas informações, melhores práticas, conhecimentos de treinamento e desenvolvimento humano, numa plataforma de lifelong learning, se inscreva, que ainda dá tempo. Vamos lançar agora em julho, tá bom? E agradeço mais uma vez a todos por terem ouvido o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, leio, respondo a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.